Esse é Michael Marcus, um dos maiores traders que já pisou no mercado financeiro. Esse cara pegou 30 mil dólares e transformou em mais de 80 milhões. Mas o número que realmente explode a cabeça não é esse. É este aqui. Em cerca de 10 anos operando, Marcus multiplicou a conta que ele administrava por 2.500 vezes. Não é 2.500%. É 2.500 vezes. Cada dólar que esse cara investiu virou 2.500 dólares. E talvez o nome Michael Marcus não diga nada pra você. Mas deixa eu te contar uma coisa. Lembra do vídeo que eu fiz aqui no canal sobre o Bruce Kovner, aquele ex-taxista que virou bilionário? Pois é, o Michael Marcus foi ninguém menos do que o mentor dele. Foi ele que ensinou o Kovner a operar. E o Marcus, por sua vez, foi o aluno de outro gênio do mercado. Ou seja, esse cara faz parte da linhagem de traders mais bem-sucedida da história. E o mais importante para você, por trás de todo esse resultado absurdo, existe uma técnica específica, uma forma de operar que o Marcus dominava como ninguém e que eu vou te ensinar hoje, na prática, para você aplicar nos teus próprios trades. Fica comigo que esse vídeo aqui tá show de bola. Muito bem, eu sou o Felipe Dabu, analista de valores imobiliários credenciado pela PMEC e trader há mais de 12 anos. Aqui no canal a gente ensina a operar o mercado financeiro de verdade, com método, com responsabilidade. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever nesse canal, ativar o sininho das notificações aqui embaixo e deixar o teu like. Assim você não perde nada, nem os vídeos e nem as lives de fechamento de mercado que rolam todos os dias aqui no canal. Michael Marcus nasceu no final dos anos 40 nos Estados Unidos e a história dele começa muito longe do sucesso. Pelo contrário, ele começa como a maioria de nós dentro do mercado, perdendo dinheiro e perdendo muito dinheiro. Marcus se formou em psicologia, não era um cara das finanças, não era um gênio da matemática, era um sujeito comum, fascinado pelo mercado, que resolveu tentar a sorte. E no começo foi um desastre atrás do outro. Ele torrou as economias dele operando, chegou a pegar dinheiro emprestado de amigos e familiares. Ele operava por impulso, sem método, no calor da emoção, exatamente como 99% das pessoas que entram no mercado fazem. E o resultado foi o esperado. Ele quebrou várias vezes. Teve uma operação que ele fez numa empresa de madeira compensada que ele se super expôs de tal forma que quase se destruiu financeiramente. Ficou apavorado vendo a posição correr contra ele sem saber o que fazer. Foi um dos momentos mais desesperadores da carreira dele. E também foi uma das maiores lições. E conta que teve uma operação que ele fez com commodities em que ele se super expôs de tal forma que quase se destruiu financeiramente. Ficou apavorado vendo a posição correr contra ele sem saber o que fazer. Foi um dos momentos mais desesperadores da sua carreira. E também uma das lições mais importantes que ele aprendeu. Porque foi batendo a cabeça, perdendo dinheiro repetidamente, que o Marcus aprendeu a lição número 1 do mercado. A lição que carregaria para a vida inteira dele. Proteger o capital vem antes de tudo. Nunca, jamais colocar uma parte grande demais do dinheiro numa única operação. Guarda essa ideia porque ela vai voltar de um jeito muito prático mais pra frente nesse vídeo. A virada na vida do Marcus aconteceu quando ele conheceu um outro trader, um cara que tinha desenvolvido um dos primeiros programas de computador para testar sistemas operacionais. Esse mentor ensinou o Marcus a pensar de forma diferente, a parar de operar por palpite e emoção e começar a operar seguindo sinais, seguindo tendências, com disciplina, e aí o jogo virou. Marcus foi trabalhar numa empresa lendária chamada Commodities Corporation, uma das maiores casas de trading do mundo, que dava capital para os melhores traders operarem. E foi lá que ele explodiu. Foi lá que os 30 mil viraram 80 milhões. Foi lá que ele multiplicou a conta dele por mais de 2.500 vezes. E foi lá também que ele formou o Bruce Kovner, passando adiante tudo o que ele aprendeu. Marcus teve trades lendários. O mais famoso talvez tenha sido uma aposta contra o ien japonês no final dos anos 80, em que, segundo os relatos, rendeu em torno de 300 milhões de dólares para a empresa. Mas o que interessa pra gente não é o tamanho dessa aposta,
é como ele fazia essas apostas, é a técnica por trás, como que esse cara pensava. E é isso que eu vou te ensinar agora. O Marcos tinha uma forma de operar que ele mesmo comparava a surfar. E essa é a palavra perfeita para descrever o que ele fazia. Deixa eu te explicar. Imagina um surfista lá esperando a onda. Ele não sai remando feito louco a qualquer marolinha que aparece. Ele fica parado, observando o mar, esperando a onda certa, e quando ela vem, ele rema no momento exato para pegar a crista da onda, aquele ponto perfeito onde a força da água está pronta para te carregar. Se ele pegar no ponto certo, ele desliza com o mínimo de esforço e o máximo de resultado. Se ele errar o timing, ele simplesmente sai facilmente dali e espera a próxima onda, sem drama. Era exatamente assim que o Marcos operava. Ele esperava o mercado chegar num ponto crítico, num ponto exato, onde ele sabia que se o movimento acontecesse, ia acontecer com força e ele ia participar desde o começo. E nesse ponto ele fazia 3 coisas que são a alma dessa estratégia. Primeiro, ele entrava no ponto exato, não esperava um monte de confirmação. Ele agia no ponto crítico, onde o risco era mínimo porque o stop ficava logo ali do ladinho. Segunda coisa, ele usava um stop curtíssimo, um stop bem apertado, colado no ponto de entrada. Se o mercado não fosse imediatamente na direção dele, ele caía fora rapidinho, sem dar esperança, sem eu vou dar mais uma chance para essa posição. Não, o mercado ou disparava a favor ou ele saía com uma perda minúscula pré-calculada. E a terceira coisa, e aqui que está o pulo do gato, como o stop era curtíssimo, ele podia entrar com uma posição muito maior do que ele normalmente entraria se ele fosse esperar um sinal de entrada. Presta atenção nisso porque é a chave de tudo e eu vou explicar direitinho daqui a pouco. Nas palavras do próprio Marcos, ele estava tentando pegar a crista da onda no momento certo. Se funcionasse, ele fazia uma fortuna. Se não funcionasse, ele saía e mal tinha arriscado nada. Percebe a simetria? É a mesma coisa que eu falo em todo vídeo, em toda live deste canal. Arriscar pouco para tentar ganhar muito. Perder de colherzinha e ganhar de balde. E o Marcos era um mestre nisso. Ele elevou essa ideia ao nível máximo. Agora, o Marcos operava isso muito no calor do mercado, em prazos bem curtos. Mas eu vou te ensinar como pegar essa mesma técnica, essa mesma filosofia de surfar a onda no ponto exato e aplicar ela de um jeito muito mais tranquilo, muito mais seguro e, na minha opinião, muito mais lucrativo para quem não pode ficar o dia inteiro grudado na tela. A gente vai levar a técnica do Marcos para dentro dos gráficos semanal e mensal. E é aqui que entra o método da trade de valor. Presta muita atenção porque essa é a parte que vale ouro. Lembra que eu falei que o Marcos esperava o ponto exato? Pois é. No nosso método, esse ponto exato tem nome e endereço. São as médias móveis. Deixa eu te explicar o conceito porque ele é simples e devastadoramente eficaz. Num gráfico, a gente usa médias móveis, que são linhas que mostram a direção da tendência. E aqui no canal a gente usa principalmente a média de 9 períodos e a média de 21 períodos, ambas exponenciais para acompanhar as tendências mais de perto. Agora, o que quase ninguém entende de verdade é o seguinte: numa tendência de alta saudável, essas médias funcionam como piso, como um suporte. O preço sobe, 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 e dá uma respirada e corrige para baixo. Mas ele não cai para sempre. Ele cai até bater nessa média móvel e é ali que ele encontra força compradora e volta a subir. Bate na média e volta, bate na média e volta, bate na média, como um relógio. E é exatamente esse o nosso ponto exato. É ali a nossa crista da onda. Quando o preço, numa tendência de alta forte, volta a encostar na média de 9 ou na média de 21, a gente sabe que ali é uma região onde os compradores devem aparecer. E é ali que a gente vai surfar igual ao Marcos.
Por que isso é tão poderoso? Porque quando você compra em cima de uma média, o teu stop fica logo abaixo dela. Ou seja, um stop curtíssimo, igual ao Marcos. Se o preço respeitar a média, o que ele provavelmente vai fazer se a tendência estiver saudável, e voltar a subir, você ganhou muito dinheiro. Mas se ele não respeitar a média e perder ela, você cai fora do trade, arriscando muito pouco. Mal faz cócegas na tua carteira. Lembra do conceito de assimetria de novo. Arrisca pouco, ganha muito. Mas agora eu preciso te dar o aviso mais importante desse vídeo. Aquele detalhe que separa quem ganha dinheiro de quem doa dinheiro para o mercado. Porque não é em qualquer média e nem em qualquer gráfico que essa mágica funciona. No gráfico diário tem muito ruído. O preço fura as médias para cima e para baixo o tempo todo sem respeitar nada. Então operar esse toque na média no diário é furada, dá muito sinal falso. Agora, quando você sobe para o semanal, a coisa muda completamente. No semanal, o mercado passa a respeitar as médias de forma linda, clara e confiável. No mensal, então, aí é riqueza pura. No mensal, o preço bate na média de 9 ou de 21 e volta a subir com uma precisão que chega a impressionar. Por isso, a técnica do surfista, no nosso método, funciona maravilhosamente no gráfico semanal e no gráfico mensal. Comprar em cima da média de 9 ou da média de 21 no semanal é excelente. E no mensal, então, é show de bola. São as melhores operações que existem. Agora, tem uma camada a mais que transforma essa estratégia de boa para excepcional, para uma estratégia de outro nível. E é o que eu chamo de visão fractal. Guarda esse nome. O mercado, ele é fractal, o que significa o seguinte: o mesmo ativo conta histórias diferentes em cada gráfico que existe. Ele pode estar subindo no mensal, corrigindo no semanal ao mesmo tempo. E existe uma regra de ouro que você nunca pode esquecer. As escalas maiores, elas mandam nas escalas menores. O mensal manda no semanal. O semanal manda no diário. O diário manda nos gráficos de 60 minutos, 30 minutos. O que isso significa na prática? Significa que você nunca olha só uma escala gráfica sozinha. Se você vai operar no diário, você sempre olha o semanal e o mensal antes. Sempre, tá? Para saber onde a maré grande está indo. Deixa eu te dar um exemplo perfeito juntando tudo aqui. Imagina que no gráfico mensal uma ação está numa linda tendência de alta com as médias apontando para cima. A maré grande está subindo. Beleza. Agora você desce para o gráfico semanal e você vê que o preço deu uma corrigida e está encontrando exatamente a média móvel de 9 ou a média móvel de 21. Pronto, alinhou tudo. A tendência maior está a teu favor e o preço chegou no ponto exato, na crista da onda, na média. É aqui que você surfa. Compra em cima da média, stop curtinho e deixa a onda te carregar. Agora, o contrário também é fundamental. Se o gráfico mensal está em tendência de baixa e no semanal o preço deu uma subidinha e está encostando na média ali por baixo, você não compra de jeito nenhum. Naquele caso ali, a média está funcionando como um teto, como uma resistência, e a maré grande está te puxando para baixo. Ali, se você fosse operar, seria para vender, não para comprar. A escala maior sempre manda. Tá vendo como tudo se encaixa? A técnica do surfista do Marcos, o ponto exato na média móvel e a visão fractal, garantindo que você está surfando a favor da maré e não contra ela. Isso, meu amigo, é uma máquina de fazer dinheiro quando bem executada. Mas agora eu preciso amarrar a última peça, e é a peça mais importante de todas porque é ela que vai te impedir de quebrar a conta. Lembra lá no começo do vídeo quando eu falei que o Marcos, depois de quase se destruir com aquela operação de commodities que ele fez, aprendeu que proteger o capital vem antes de tudo? Então, chega a hora da gente falar isso. Como o nosso stop é curtíssimo, é coladinho na média, acontece uma coisa matematicamente linda. A gente consegue comprar uma posição maior mantendo o risco controlado. Deixa eu te explicar com um exemplo. Normalmente, a regra de ouro do gerenciamento de risco diz que você não deve arriscar mais do que 2% do teu capital numa única operação. Então, por exemplo, se você tem 100 mil reais, o máximo que você aceita perder por trade é 2 mil reais. Tá bom, só que quando teu stop é muito curto, aquele risco de 2 mil reais te permite comprar muita ação.
porque cada ação vai perder pouquinho até bater no stop. Então você consegue montar a posição gorda, mantendo o mesmo risco em reais. E aqui vai a sacada avançada, exatamente no espírito do Marcos. Quando o setup é muito bom, quando tá tudo alinhado, a maré grande a favor no mensal, o preço no ponto exato da média no semanal, um stop curtíssimo e bem definido, você pode se dar ao luxo de ser um pouco mais agressivo no tamanho. Aqui especificamente, nessas operações de altíssima qualidade e stop curto, dá para levar o risco de 2 para 3% ou até 4% do capital. Por que é seguro? Porque o teu stop é tão curto e tão claro que se der errado, você perde aquele valor definido e pronto, sem susto. E se der certo com uma posição maior, o teu ganho é gigantesco, é estrondoso. É assim que o Marcos multiplicava a conta dele por mais de 2.500 vezes. Ele apostava alto exatamente nos momentos em que o risco de errar era pequeno e bem controlado. Ele não apostava alto sempre, ele apostava alto no ponto certo. Mas um aviso sério aqui de trader para trader. Isso não é desculpa para você virar um louco e sair apostando 4% em tudo. Essa agressividade extra é reservada para aquelas operações raras, redondas, onde tudo está alinhado perfeitamente e o teu stop é realmente curto. Na dúvida, fica nos 2%. Gestão de risco é o que te mantém vivo no mercado. O Marcos quase quebrou várias vezes antes de aprender isso. Não repita os erros dele, aprenda com eles. Bom, agora que você entendeu a técnica na teoria, deixa eu te mostrar na prática, na tela do meu computador, como que esse setup do surfista aparece nos gráficos reais, operações que eu fiz, como identificar o ponto exato na média, no mensal e no semanal e como surfar essas ondas. Só que antes, eu preciso te fazer um convite muito importante. As vagas para o nosso grupo de acompanhamento estão abertas e você que está assistindo esse vídeo pode fazer parte da nossa próxima turma com uma condição super especial. O grupo de acompanhamento é o serviço de assinatura da Trade de Valor, onde você conta com toda a expertise da nossa equipe para buscar as melhores oportunidades do mercado para você. E olha, essa técnica do surfista que eu acabei de te ensinar é justamente o tipo de coisa que a gente faz todo santo dia. A gente fica de olho em centenas de ativos esperando eles chegarem no ponto exato, na crista da onda, quando tá tudo alinhado, mensal, semanal, diário, e a gente avisa na hora certa. Eu sei que você provavelmente não tem tempo ou expertise para ficar vigiando o mercado inteiro todos os dias, esperando cada ativo encostar na média do semanal e no mensal. É um trabalho exaustivo e é por isso que a gente existe. Eu e o meu time varremos o mercado todo para você. Ações brasileiras, ações americanas, futuros, criptomoedas e até opções. E quando aparece aquela onda perfeita para a gente surfar, aquele trade que está redondo, a gente envia um relatório completo. Qual ativo comprar, a que preço comprar, onde colocar o stop, quais são os alvos. Tudo mastigadinho, só para você ir lá e executar. E não é sinalzinho jogado não, tá? A gente acompanha a operação do início ao fim junto com você, dentro da nossa plataforma e do nosso aplicativo. Você ainda tem acesso a lives diárias, centenas de horas de conteúdo educacional e uma reunião de alinhamento individual com o nosso time de analistas. Eu te garanto, esse serviço muda o teu jogo e encurta a tua curva de aprendizado em anos. A assinatura custa o preço de uma pizza por mês e quem veio através desse vídeo tem desconto. Para entrar é só clicar no primeiro link que vai estar aqui embaixo na descrição ou apontar a câmera do celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Preenche lá o formulário com teu nome, e-mail e telefone de WhatsApp que a minha equipe vai entrar em contato com você. Agora sim, bora para minha tela. Beleza, então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer, antes de mais nada, é configurar o gráfico, tá? Então, como você pode ver aqui, eu tenho 3 médias móveis aplicadas no meu gráfico. Essa média roxa aqui é uma média de 9 períodos. A média laranja é uma média de 21 períodos. E essa média pontilhada aqui, mais branquinha, é uma média de 50 períodos, tá? Eu uso essas 3 médias, vocês vão ver que a média móvel de 50 eu não uso para encontrar
ponto de compra, eu uso ela mais como forma de entender mesmo a direção do mercado. Já as médias de 9, de 21 períodos eu uso como ponto de compra, tá? Bom, mais importante, gráfico diário, tá? Deixa eu até aumentar aqui o tamanho da marca da água para você poder visualizar melhor. Eu tô olhando a Copel, a CPLE3, gráfico diário. Veja que a Copel, no gráfico diário, a gente tira o zoom e assim, não tem muita lógica nas médias móveis, tá? Tem hora que a média móvel de 9 é respeitada, tem horas que a média móvel de 21 é respeitada, às vezes é a média de 50, mas perceba que assim, no geral, o preço ele faz um sobe e desce, ele cruza as médias várias e várias vezes sem respeitá-la. Ok? Agora, quando a gente vai para o gráfico semanal da Copel, a coisa já muda um pouco. Tá vendo como as médias já são respeitadas? Olha essa tendência aqui já está durando 1 ano e meio. Veja como ele bate na média móvel de 9 e ele basicamente volta a subir. Bate na média móvel de 21 e volta a subir. Bate na média de 9 ou na média móvel de 21 e volta a subir. Aqui você tem um respeito maior pelas médias móveis. O preço ele já não cruza, ele já não faz aquele zigue-zague em cima, embaixo da média o tempo todo. Ele está respeitando a média. Agora, nessa última correção aqui da data que eu estou gravando esse vídeo, veja como ele respeita a média de 21. Veja como é difícil ele passar desse ponto. E assim, conforme você tira o zoom, você vê que isso se estende por um longo período. Mas ainda assim existem os momentos onde as médias não são respeitadas, onde o preço cruza para cima, onde o preço cruza para baixo. E aí a gente vai para o melhor gráfico que existe, que é o gráfico mensal. Pronto. Agora o jogo mudou. Olha só isso aqui. Esse papel está há 7 anos respeitando religiosamente, se não a média de 9, a média de 21. Olha aí, bateu na 21, voltou a subir. Bateu na 21, voltou a subir. Bateu na 21, voltou a subir. Veja como a média de 21 ela é como se fosse um ponto de entrada brutal aqui para este ativo. Bateu na média, volta a subir, bateu na média, volta a subir, e isso se repete por N vezes aqui, está até hoje se repetindo. Qual que é a proposta do método do Marcos e que nós estamos adaptando aqui para usar com o gráfico mensal, com o gráfico semanal? É você encontrar um ativo que respeite bem as médias móveis, e nem todo ativo respeita, tá? Tem ativo que não respeita a média nenhuma. Cabe a você, trader, olhar o gráfico desse ativo e entender se o ativo respeita ou não. Olha aí o Chip Maxion. Horrível, horrível, não respeita a média nenhuma. Tá? Então cabe você olhar e entender se esse ativo respeita as médias. Copel respeita muito bem, várias empresas da nossa bolsa respeitam. Lá no mercado americano, respeitar as médias é regra. Olha essa FIX, F-I-X, Comfort Systems, olha que coisa mais linda. Olha quantos toques a gente poderia ter trabalhado aqui, ou na média móvel de 9, ou na média móvel de 21. E esses toques todos dariam excelentes entradas. É aqui que nós vamos fazer a nossa entrada. E olha como é importante olhar para o gráfico mensal, porque é o gráfico mensal que te dá essa lógica. O gráfico semanal de FIX é muito interessante, mas não te dá tanta visibilidade de tendência quanto o gráfico semanal. O diário já começa a ficar uma bagunça, tá vendo? Tem períodos onde o mercado se comporta de forma completamente bagunçada, tá? Então cabe a você entender isso. E aí qual que é a lógica? A lógica é você buscar por esses pontos nessas escalas maiores e se posicionar. Então assim, a FIX, você viu ela batendo aqui na média móvel de 21? Você viu ela batendo na média móvel de 9? É compra. É compra com stop pequeno e um alvo gigante. Então assim, é entrar aqui com stopzinho de 5%, de 10% e um alvo que é toda a próxima pernada, é toda a tendência. Olha quanto FIX subiu aqui, olha só. 451%. Eu poderia trabalhar com a média móvel aqui como forma de condução, só sair do trade quando a média apontar para baixo? Poderia. Eu também poderia usar o Stop ATR. Eu posso vir aqui em indicadores, tirar as médias móveis e adicionar aqui um Stop ATR de 2 períodos mesmo, de 20 períodos e 2 desvios mesmo. Olha só que coisa mais linda. Você entrou ali perto da média móvel de 21, vou colocar a média móvel de 21 de novo,
Tá vendo? E você leva a tua operação pelo stop ETR, é um stop que vai grudando no preço conforme a tendência vai mostrando força. Hoje você já resguardou aqui, ó. Hoje você já resguardou aqui 276% de lucro. Ah, Felipe, mas poxa vida, eu vou fazer pouquíssimas operações, as operações são demoradas, né? Veja gráfico mensal, gráfico semanal. Pois é, meu amigo, mas o que você prefere? Você prefere operar ou você prefere ganhar dinheiro? Porque o trader chega uma hora que ele aprende que as duas coisas não são iguais. Operar, todo mundo opera, todo mundo abre uma ordem de compra e de venda e opera. Ganhar dinheiro daí é para poucos dentro do mercado, é para poucos, tá? A ideia aqui é ganhar dinheiro, beleza? Gráfico semanal, dá para usar? Dá para usar, mas tem que tomar cuidado. Tomar cuidado com duas coisas. Primeiro, você não pode trabalhar um ativo no gráfico semanal, deixa eu tirar aqui, colocar as médias e tirar o indicador. Você não pode trabalhar com um ativo no gráfico semanal sem olhar o mensal. Então, por exemplo, se eu olhasse aqui a Natura alguns meses atrás, veja, a Natura fez um pivô de alta, a Natura rompeu aqui uma região super importante de resistência, a Natura já estava com a média móvel de 9, de 21, de 50, períodos apontadas para cima. Por que a Natura desabou então? Porque no mensal a Natura estava em tendência de baixa ainda. O segredo é você olhar a maré, a força maior que vem lá do mensal. Aí você refina a tua entrada se você quiser no semanal, mas de tempos em tempos o mercado não adianta. Ele vai precisar fazer esses recuos maiores, porque no mensal também ele vai ficar esticado. Veja, Cury vinha respeitando muito bem aqui, ó, a média móvel de 9, a média móvel de 21 no semanal. Por mais de um ano respeitou as médias. Ó. Quantas entradas não deu pelo semanal aqui, aqui, ó. Quantas entradas esse papel não deu pelo semanal, próximo da média móvel de 21? Por que aqui, então, ele fez esse movimento de correção mais forte? Porque chega uma hora que ele fica esticado lá no mensal. Tá vendo? Ó? Lá no mensal ele estava esticado e precisou fazer uma correção, entendeu? Então, ele veio nas médias do mensal que estava esticado no semanal. Essas coisas você precisa entender. Por isso que operar o gráfico semanal, maravilhoso. Você vai fazer mais operações, como essas que eu mostrei. Mas você corre o risco de pegar errado um ativo que às vezes está esticado no mensal, um ativo que às vezes não está com uma tendência totalmente alinhada no mensal, que é o caso de Natura ali, que existiu uma tendência de baixa, que você estaria vendendo, não entrando comprado no semanal. Você estaria vendendo por causa do mensal, tá batendo na média de 21, tendência de baixa, ponto importante. Tá? Então, o semanal vai te dar mais operações, mas as operações não são tão assertivas. Tá? E o diário ele é completamente inútil nessa forma de trabalhar o mercado. E aí, conseguiu ver a beleza desse método? Não tem mágica, não tem adivinhação. Tem uma técnica que um dos maiores traders do mundo usou para transformar 30 mil dólares em mais de 80 milhões, adaptada para funcionar de um jeito tranquilo e seguro no teu dia a dia. Você espera a onda certa, no gráfico certo, com a maré grande a teu favor. Você surfa no ponto exato, em cima da média. Você arrisca pouco com stop curto e deixa a onda te levar. E o mais importante, você faz isso com disciplina e gerenciamento de risco. Porque foi isso que separou o Michael Marcos, vencedor, do Michael Marcos, que vivia quebrando no começo da carreira. Não foi talento, foi disciplina, foi paciência para esperar a onda certa e a coragem para apostar alto quando o momento era perfeito. Novamente, eu te convido a se juntar a nós dentro do grupo de acompanhamento. A gente faz todo santo dia operações como essas que eu mostrei. É só clicar no primeiro link na descrição ou apontar a câmera para o QR Code que está aí na tela. Se esse vídeo te ajudou, faz uma coisa por mim, deixa o teu like aqui embaixo, se inscreve nesse canal e já ativa o sininho das notificações para você não perder mais nenhum conteúdo. Comenta aqui embaixo qual lenda do mercado você quer ver nos próximos vídeos. Eu leio todos os comentários e respondo sempre que eu posso. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu sou Felipe Dabu, este é o canal Trade de Valor e a gente se vê num próximo vídeo.